E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Que saudade! Pois é, de volta, Amanda. Muito obrigada, Amanda Costa por aqui. E aqui, Febra Gato. Anderson Barros com vocês para mais esse episódio. Alberto Reutemann, depois da polêmica da semana passada, mais polêmica, Amanda Costa. Sim, mais polêmica. Hoje a gente vai falar sobre a semana de 6 dias que a Samsung lá na Coreia impôs para os seus executivos. Vamos nessa? Bora! Na contramão de um movimento global de encurtar a semana, de fazer com que a jornada seja mais flexível, a Samsung, lá na Coreia, aumentou para 6 dias a jornada de trabalho dos seus executivos. Isso depois que houve um resultado, parece que de 85% a menos de lucro na empresa em 2023 em comparação com 2022. E aí, meninos, vale tudo para salvar o resultado de uma empresa? Vale mudar a rotina dos executivos assim, de maneira forçada? De forma binária, respondendo sim ou não, gente, vale sim a gente mexer nas nossas rotinas quando as coisas não estão bem na nossa vida. Se alguma coisa não está bem, a gente não tem que mudar o jeito de fazer as coisas? Sim. Mas e se a estratégia da liderança foi errada? E se o mercado derrubou e você colocou metas absurdas? E se você não investiu onde tinha que investir? E se você não fez o que tinha que fazer? E se os líderes são tóxicos? Volta pro trabalho, galera, que agora vocês vão ser os culpados. As pessoas que tomam essas decisões Exato. estão nesse grupo, porque essa decisão ela é válida por os líderes executivos da companhia, né? Exato. Pensa que a turma da fábrica Sim. já trabalhava nesse formato aí, viu? Já trabalha nos 6 dias. Exato. No 6x1 ali, né? Exatamente. É. Então agora, queridões, vocês Todo aí mundo. do Olimpo, desçam, pisem aqui no chão e bora trabalhar. Você pode escolher entre sábado ou domingo. Ou domingo. É o que a matéria falava, inclusive, Sim, né? exatamente. Que pode ser, inclusive, uma recuperação aí para tipo, estamos com os resultados ruins, agora precisamos, de alguma forma, correr atrás do prejuízo, né? Então, se estava com semana de 4 dias, sei lá eu, e aí inovação tem prejuízo nisso, então talvez agora seja a hora de correr atrás, vamos botar todo mundo aqui para os 6 dias, né? O que você está dizendo é que a inovação tem prejuízo quando as pessoas trabalham à distância, Tem, né? Porque é obviamente. necessário o encontro presencial, né? É. Que as ideias que surgem de forma inesperada, ali num cafezinho, Sim. dificilmente acontecem no trabalho híbrido. Com certeza, porque o híbrido fica mais difícil você ter interação não verbal, que a gente tem no físico, né? Então, o físico, você consegue ter esse outro tipo de comunicação que ajuda as pessoas a terem ideias, a pensar de forma criativa e inovar. E aí fica mais difícil mesmo quando você não está ali no tete-a-tete, no face a face. Eu acho que tem uma questão aqui que é importante a gente pensar também. Quando a gente está falando do trabalho presencial, a gente está falando também de cultura. Sim. É muito difícil você estimular uma cultura verdadeira dentro da empresa com as pessoas à distância. A gente até pode inventar assim, mas tem uns rituais à distância. Mas eu acho que a grande questão do trabalho híbrido, ou pelo menos a distância, que mais me incomoda, é o fato de que, muitas vezes, o colaborador ele não sabe dizer se ele vai ser mais produtivo de casa. Isso deve ser uma prerrogativa da empresa. Se o Andy quer ficar com a família, ele acha que produz bem, e eu percebo, Andy, você precisa vir aqui trabalhar, porque à distância você não está trabalhando bem. Está me dando mais trabalho, está me dando mais dificuldade de fazer a gestão. A empresa tem que decidir se o Andy trabalha melhor à distância e rende mais, eu vou dar essa prerrogativa. Se ele trabalha comigo... Sabia que eu tenho um amigo que ele trabalha à distância porque a esposa dele força ele a falar? Como é que é? Força o quê? Ele força a querer trabalhar à distância. Fala pro teu chefe aqui que você tem que ficar aqui para me ajudar. Certo. Mas dá um jeito de trabalhar aqui, de estar comigo. Não vai trabalhar à distância, ele tem um relacionamento tóxico. Né? Vai Assim trabalhar como, presencialmente. Presencialmente. Assim como eu tenho amigas que o marido fala para a esposa trabalhar de casa. Falei, mas você pode trabalhar aqui de casa, por que você tem que trabalhar lá? Tem questões que a gente nunca sabe. Agora, tem interferem que se interferem. E a empresa? Eu perdi completamente o fio da meada que a gente estava falando. De como é que a gente vai trabalhar, né? 4, 5 ou 6 dias. Isso já virou um debate sobre trabalho presencial, híbrido ou então completamente remoto. Porque para vocês a coisa está conectada só para ajudar a mim
E aos nossos telespecs entenderem como é que a gente rumou o barco aqui. Eu acho que tem uma questão que a gente está puxando uma pena e saindo índio, que é assim, começa com o lance do resultado. O resultado está ruim. Vamos trazer as pessoas e vamos fazer elas trabalharem mais. É uma matemática que funciona? Essa é uma coisa. A outra é a gente demonizar o trabalho presencial e o trabalho à distância. Então vamos por partes? Vamos. Então vamos lá. Será que o fato de estar presencialmente faz com que a pessoa produza mais? Vamos começar por essa questão? Vamos. Né? E a gente sabe também, é importante a gente já deixar aqui o telespectador a par. Aqui no Brasil, a CLT prevê o trabalho de 6 dias. Então, você só distribui essa carga de trabalho durante a semana. Então, você faz 5 dias, 7 horas. E, por exemplo, sábado ou domingo, mais 4 horas. Que a jornada de então, trabalho é totalmente legal factível. é de 44 horas. Isso. E alguns sindicatos têm algumas negociações diferentes para reduzir isso para 40, Exato. etc. É isso aí, né? mas assim, é previsto na CLT. Então, se aí na sua empresa vier uma notícia de jornada de trabalho de 6 dias na semana, saiba que não está contrariando a lei. A grande questão que eu pergunto para vocês, nós que somos aqui especialistas em ambiente de trabalho, que somos especialistas em produtividade, né? As pessoas produzem mais se elas estão mais presencialmente? Eu acho que sim, se eu pensar nessa questão de criatividade, de eu resolver problemas mais rápido de forma criativa. Eu acho que presencialmente você consegue resolver melhor do que no individual, porque você não tem troca e às vezes você precisa certificar, validar, testar a ideia ali, e sozinho você não fica o tempo todo de câmera ligada em casa, esperando que tipo, tive uma ideia aqui, vou trocar aqui com você. Não, você troca no momento que você precisa ali. Agora no presencial não, você tem um momento ali que, você vira pro lado, tem a pessoa ali que você consegue trocar. Eu acho que rende mais. Sim. Sabe o que eu acho que funciona? Como uma espécie de sprint. Vamos fazer 3 meses aqui nesse esquema de trabalho, pra gente alcançar tal objetivo, sabe? Eu acho que funciona bem, acho que a equipe fica focada. Agora, com um ar que me pareceu um pouco assim, um certo ar de punição, aí eu acho negativo. Porque a notícia da Samsung foi destaque nos principais meios de comunicação na semana passada. Me pareceu um certo ar de punição. Deu prejuízo? Não alcançamos a meta? Então agora vocês vão trabalhar 6 dias. Aí eu acho nocivo. Eu também acho que nesse sentido, eu acho que a lógica é... Eu também não sei, eu acredito e quero acreditar que essa tomada de decisão não seja isolada. Ela vem num pacote, a empresa está tendo um lucro operacional com uma queda vertiginosa. Vamos fazer o quê? Vamos trazer os líderes de volta, vamos cortar custo ali, vamos diminuir ali. Inteligência artificial já deve estar começando, principalmente numa empresa de tecnologia, a surtir os efeitos de análise de quem fica e quem vai embora. E eu acho que se a gente pega isoladamente essa linha, nos dá a sensação de que a empresa está punindo as pessoas. Se estiver punindo, eu concordo com a Amanda. Se estiver punindo, não faz sentido. Os líderes estão tomando decisões erradas, vamos colocar aqui sob o nosso cabresto para a gente ver se essa turma está trabalhando direito ou não. Mas eu acho que a Samsung, principalmente por ser uma empresa... Lembra que é com os executivos que eles estão fazendo isso, hein? Exato. Então vamos estar mais perto. Será que a gente está tomando boas decisões? Eu vejo líderes tomando boas decisões, independente se eles estão presentes ou à distância. Mas será que isso é uma realidade pós-pandêmica? Talvez não. Porque, eu não refuto a decisão da Samsung, acho que é válida. A gente cansa de ver os nossos clientes trabalhando em salas de crise, em salas de guerra, em que você no calor do momento tá ali, tá no tete-a-tete, pra gente analisar o que tá acontecendo. Eu acho que isso é uma medida da Samsung, pelo menos como eu interpretei, talvez menos punitiva e mais de estabelecer senso de urgência. Gente, nós temos um problema. Enquanto a gente não resolver este problema, ninguém a gente sai vai daqui. estar concentrado neste negócio. E aí é o seguinte, mas isso pode, isso não pode. Aqui no Brasil, inclusive, legalmente a gente pode. E o ponto é o seguinte, lembra, estamos falando com nível executivo, a gente não está falando com a pessoa que ganha salário mínimo no chão da fábrica. E se chegar o diretor pra você e falar assim, eu não concordo, manda embora. Cara, porta da rua, como é que é? Serventia da casa. Eu Você tem a acho decisão ótimo. de poder trabalhar nesta empresa
ou não, escolhe. É ali que você vê o match cultural, concorda? Claro. Se eu tô precisando da ajuda, os meus líderes, o primeiro a sair do barco é... Não, olha, me incomoda, não tô tão disponível assim. E tá tudo bem se eu não tiver. Mas, como é que é a frase do Homem-Aranha? Com altos poderes vem altas responsabilidades. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já dizia o filósofo Spider-Man. É isso, gente. Aguenta aí, porque você tem um salário aí de não sei quantos mil dólares. Bônus, milhões em prêmios. Na saúde, segura a peteca. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E se não doença. estiver feliz? Área. Tchau. É simples. Vai ter líder também que vai ter o que vai concordar e vai falar, beleza, eu tô junto e tudo mais. Mas vai ter aquele que vai querer coisa em troca, né? Que vai falar assim, tá bom, vou trabalhar mais, mas eu quero ganhar mais. Agora, e aí não tem sentido, porque também. Se a gente tá correndo atrás do resultado, tipo, vou pagar mais sabendo que o meu resultado tá ruim. Ou ele vai querer alguma coisa em troca, depois vai pensar o quê? Com a cabeça lá da pessoa que ganha os seus R$1.000 só. E vai falar, tá bom, então eu vou trabalhar mais agora, depois eu posso compensar lá na frente, tirar 2 meses de férias. Por exemplo, agora, pensa, gente, no impacto cultural desse negócio. Pensa a empresa inteira, no mundo inteiro, todos os colaboradores vendo essa tomada de decisão em relação ao nível executivo. Lembra que em cultura tudo comunica? Tudo comunica. Como é que as pessoas das áreas que muitas vezes reportam para esses líderes olham para esse movimento e fazem a interpretação desse negócio? Qual seria a interpretação de vocês se atuassem numa empresa vendo um movimento como esse acontecer? Já ia ficar preparando, né? Já ia ficar, vai chegar aqui. Vai chegar em mim em algum momento, porque tá lá ainda, mas vai chegar aqui. Se começou lá, vai chegar aqui pra mim. Se eu fosse líder, acho que eu chamaria minha equipe de volta também. Começou por cima, você não faria isso, Amanda? Tá aqui os executivos. Estamos trabalhando. Gente, eu não consigo fazer nada. A minha equipe é à distância. Volta todo mundo. Daqui a pouco... É que a distância não é um ponto, né, dessa questão. Não, né? mas mandou semana de 6 dias. A minha equipe também vai trabalhar 6 dias. Acho que eu faria isso. Gente, eu acho que vocês estão desconsiderando de forma retumbante um ponto muito, muito importante. Qual? Saúde mental, cara. Saúde mental. E o equilíbrio da vida pessoal também, né? Exatamente, que tá ligado com saúde mental. Sabe, acho que a gente esqueceu tudo que a gente disse que tinha aprendido durante a pandemia, né? Mas... todas as empresas falam, não, porque agora a preocupação com o bem-estar, o ser humano em primeiro lugar. Agora o mercado esqueceu e vocês também esqueceram. Mas eu acho que não é um livre-arbítrio. Calma, peraí, deixa eu só concluir. Matar os funcionários. Deixa eu só concluir. Porque é o seguinte... A gente sabe que a pessoa, tendo a possibilidade de trabalhar, talvez até uma carga diária menor, ou mesmo um dia da semana menos, se ela pudesse dedicar à atividade física, a atividades relacionadas ao bem-estar, se dedicar à família... se dedicar, no caso do homem, a fazer a parte dele nas tarefas domésticas e não ajudar a mulher, porque isso não existe, né? Ele tem que fazer a parte dele. Tudo isso vai gerar saúde mental, né? Bem-estar para essa pessoa. E, obviamente, que uma pessoa que está bem da cabeça, das emoções, ela entrega um resultado melhor. Então, quando a gente reduz essa conversa, o resultado tá ruim, tem que voltar mesmo. Eu acho que a gente está... esquecendo de algo que a gente disse que tinha aprendido, que é muito importante. É um bom contraponto. Eu acho que a Samsung não... Você acha que ela errou, então? Eu acho que ela deixou de olhar para esse ponto importante. Errou ou não errou? Não fica em cima do muro. Eu não gosto, já faz um tempo que eu aprendi que as questões não podem ser binárias, sim ou não. PMDB não existe. Fala isso. Não tem isso. Não tem só certo e errado, assim como Concordo. não existe só homem e mulher. Exato. Existem caminhos do meio. Mas deixa eu fazer uma provocação, então, pra você. Não, mas calma, deixa eu concluir o assunto. Pera lá, porque eu tava falando sobre o impacto disso em relação à cultura e o que isso está comunicando. Se a gente isolar todos os fatores dessa história que a gente não sabe, porque a matéria que a gente viu é um recorte de coisas. Ali, né? E a gente não vai ter todas essas informações para fazer uma análise
crível desse Sim. negócio. Tá comunicando que o resultado é mais importante do que as pessoas. É isso que tá comunicando. Eu acho que a gente está comunicando, né? Olha só como o mesmo fato pode ter uma interpretação diferente. Gente, temos um problema e a gente precisa atuar firmemente em relação a isso. A gente vai mudar o nosso jeito de fazer as coisas porque nós temos uma crise e precisamos lidar com ela. Veja como é uma questão de interpretação. Então, quando você toma uma determinada atitude dentro de uma organização e você não explica isso de forma adequada, você permite que esse tipo de coisa que aconteceu aqui aconteça dentro das organizações. Cada um tem a interpretação que quer. Então, olha como é importante que esse tipo de coisa aconteça de forma respaldada pela bem explicação comunicada, disso, né? Bem comunicado, sem dúvida. Eu acho que tem uma questão que, assim, as empresas elas passam por situações duras, né? A gente conhece um monte de empresa, inclusive, talvez quem está nos assistindo agora esteja trabalhando numa empresa que está passando por resultado ruim, caiu vertiginosamente. Eu acho que a lógica diz respeito a uma empresa que está numa situação ruim, os líderes têm a missão de traduzir que existe uma situação de tensão, mas não de terror. Eu acho que mesmo se trabalhando numa empresa com situação crítica, e a gente conhece no varejo isso está acontecendo, isso não dá livre-arbítrio para o líder impor uma situação onde o equilíbrio e a saúde psicológica e emocional são colocadas em xeque. Primeira coisa, trazer o bode para a sala. Todo mundo está sabendo aqui que a gente está no varejo, está numa situação ruim, a empresa está mal. Eu não vou pedir para que vocês se matem aqui, se degladiem, ou que vocês entrem numa vibe, o líder passa a ser questionado. Cada vez mais a competência de liderança nos processos de vale colocam o líder em xeque. Falei assim, então vamos ver se você vai entrar na vibe dessa temperatura ou vai conseguir agora demonstrar todo o discurso que a gente vem pregando em missão, visão, valores está na parede. Então, acho que é uma boa prova. É nesses momentos de dificuldade que a gente vê a liderança, se ela segura a onda ou não. Um monte de empresa passou por isso na pandemia e não aguentou. Agora, eu acho que assim, que é regredir, porque quem disse que fazer com que a pessoa esteja presencialmente por um número X de horas ou por um número X de dias garante que ela vai ter uma entrega de maior volume e de maior qualidade. Também. Não garante. Outro dia eu estava vendo alguma porcaria qualquer aí nas redes sociais. E aí era um negócio, um vídeo de algum jovenzinho falando assim, dicas para fingir que você está trabalhando na última hora de trabalho. Porque deu 5 da tarde, você tem que esperar até 6 ainda. O que você pode fazer para fingir que está trabalhando? Eu falei, Deus! Certo. Como assim? Então, assim, isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Não, Inclusive. então, agora Deixa eu tem contar uma história. comunicação Só- maior não perde, disso. não perde o fio da meada. Não, já perdi, pode falar. Desculpa. Mas eu trabalhei uma vez numa empresa em que, assim, o chefe, o diretor da área, sempre costumava trabalhar até umas 6h30, 7 horas. E a equipe inteira dele, enquanto ele estava no escritório, estava lá. Ele levantava da cadeira e ia embora. No minuto seguinte, Todos pra fora. todos plum, Que iam embora assim, ó. coincidência. A atividade de todo mundo acabou naquele Exatamente. minuto. Então era isso que eu tava dizendo. A gente não pode achar, é muito bobo da parte da liderança, achar que se ela determinar uma quantidade de horas, se ela determinar uma quantidade de dias, a pessoa vai produzir mais. Mentira! A gente precisa, usando a sua frase, Andy, a gente precisa tratar adulto como adulto. Então, assim, eu preciso dar um desafio para a pessoa, eu preciso dar um projeto, alguma coisa que ela precisa concluir. Claro, combinar prazo é sempre importante, porque estimula a pessoa. Se não tiver prazo, a gente não entrega, então acho que é legal. Agora, eu não tenho que ficar controlando, olhando para a pessoa. Claro. Gente, isso é passado, acabou. Não tem mais isso. Então, as empresas precisam evoluir verdadeiramente. Eu achei que as empresas já tivessem amadurecido depois da pandemia. Realmente fiquei assustada com essa notícia. Porque... Deixa eu só cortar essa discussão em 2 pontos. Já vou dar a palavra, eu não tô querendo Deixa o Fê monopolizar. falar, cara, que agora você virou um Desculpa. monopólio. O patriarcado Perdão, aqui tá... perdão. Não, agora então você não vai Perdão. falar. Fala aí, Fé. Ó, vai lá, Fica vai. cortando todo mundo coisa aí, rápida. pô. Porque isso tem que ser dividido em 2 coisas. Porque uma coisa é a entrega da pessoa. E se eu tenho a entrega que você precisa fazer bem estabelecida, eu tenho combinado com você, Alberto, do que você precisa entregar, pouco importa onde você está e qual horário você está trabalhando. Isso é uma coisa.
Outra coisa é o porquê que a gente está reunido num determinado espaço, que tem que ter uma função, né? Se eu tô com aquela pessoa no mesmo lugar, aquilo tem um objetivo de ser. E essas coisas, elas são separadas. Quando eu fico achando que a pessoa estar em um determinado lugar e horário é para ela entregar aquilo que é para você entregar, eu, do ponto de vista empresarial, tô me confundindo todo. Vai lá, Fê. Não, eu queria só complementar o que a Amanda trouxe dessa questão de garantia, né? Se é garantia que a pessoa estando ali por mais tempo, ela vai produzir mais. E com certeza não é uma garantia. Não dá para garantir isso, até porque, imagina, todo esse ciclo aí da saúde mental também da pessoa. Você está impactando na vida pessoal dela. Isso está gerando um descontentamento nela, obviamente. Ela não está conseguindo resolver a vida particular dela. Ela vai trabalhar como? Com que humor? Com que emoção ali dentro? Ela vai trabalhar já... Puta, não quero trabalhar. Ou ela vai enrolar, ou ela não vai render o que realmente precisaria para cumprir esses 6 dias, essa jornada maior de trabalho. Você gera um descontentamento, que é isso. Aí você vai ter impacto também na cultura da empresa. Porque você começa a cascatear isso também. Principalmente se for uma liderança, né? Então você vê que o líder aí se desmotivou, aí começa a falar de canto e não sei o quê, a equipe faz o quê? Vai junto. Não, e o que o Alberto falou, se ele fosse um dos executivos, ele ia chamar a equipe dele também. Para também trabalhar 6 dias. Eu tô me ferrando, se ferre vocês. Vamos chamar a turma. Eu acho que essa vai ser uma consequência. Socorro Deus. A liderança, Deus, né? Porque assim, a gente está falando, claro, que se a gente tirar esse extrato que é uma indústria, a indústria, ela passa por situações críticas. Quando você está com um lucro operacional muito baixo, não adianta nada chamar só os líderes. Você vai ter que chamar a gente, vai fazer hora extra, vai dividir a carga de trabalho. Quando a gente está falando de serviços, eu acho que fica mais fácil da gente fazer essa gestão à distância. E ao mesmo tempo, em 6 dias, se acaba enfiando em 5. Cabe. Acho que essa semana de 6 dias talvez não sirva para todos os setores. Não sei, se a gente eu acho que for não pensar, serve, né? não é todo mundo que a gente conseguiria... Não sei, Fê. Não sei, sabe por quê? Quantas vezes a gente já não trabalhou semanas de 7 dias? Quantas vezes a gente já teve problema para resolver, nós como empreendedores nas nossas empresas, em que a gente trabalhou períodos a fim, né, o tempo inteiro sem parar? Quem aqui desta mesa não pega o raio do telefone para responder um e-mail no sábado, no domingo? Isso é trabalhar. Quem aqui dessa mesa não foi parar no hospital? É verdade, tem isso também. E aí, Quem aqui dessa mesa não adoeceu de tanto trabalhar? Tem alguma sabe? coisa errada. Então calma, gente. E esse é um setor que, inclusive, que eu acho que não cabe 6 dias, porque é saúde, é pessoa, é segurança, porque se você tá ali... Imagina você vai entrar na mão de um cirurgião que trabalhou 6 dias, que tá exausto e que não conseguiu parar. Óbvio que a gente sabe que tem pessoas que fazem essa jornada e tudo mais, mas eu acho que não cabe para todos os setores. Setor onde a gente coloca a segurança das pessoas em risco, eu acho que não dá pra gente colocar essa jornada muito longa de trabalho. Gente, fica tudo aí. Quer saber? A gente tem um prazo de validade. É isso aí. A vida é curta. Fica tudo aí, sabe? O trabalho fica, as metas ficam, os lucros ficam, os prejuízos ficam. O que fica dessa vida são os encontros, são as vitórias que a gente comemora juntos, são os amores, é a nossa família, é o nosso bem-estar. É isso que fica. Sabe? O trabalho, ele é uma parte da nossa vida. É um pedacinho da nossa vida, né? O que fica é muito maior. A gente vai embora e o trabalho fica aí. 6 dias, 5 dias, 4 dias. O que importa é a gente estar bem, a gente ser feliz, a gente ser sincero, ser honesto, trabalhar de forma dedicada no local onde a gente estiver, porque também não adianta você estar num local trabalhando e você não estar se entregando, né? Você não estar feliz. Então, eu acho que se todo mundo se entregar verdadeiramente, entendendo que está dando o seu melhor, entendendo que ali é um ambiente psicologicamente seguro, onde eu posso falar que eu não estou bem, onde eu posso falar que eu não estou entregando tão bem essa semana, porque eu estou com uma questão, mas semana que vem eu vou compensar. Poxa, se a gente conseguisse construir isso nas empresas, acho que nem precisava ter esse tipo de regrinha de 6 dias, de 4 dias. É verdade. Respeito à humanidade que há em todos nós, entendeu? Acho que isso a gente está esquecendo um pouco. A gente tem que ser mais legal. Agora, eu concordo com tudo que você falou, Amanda. Assino embaixo do termo que você acabou de escrever. Só acho que as coisas, elas não são lineares. A nossa vida é um pêndulo.
Tem horas que a gente precisa de dedicação e esforço desproporcional. Tem horas que a gente consegue atuar de um jeito mais equilibrado. Mas a nossa saúde não escolhe. Eu sei, mas isso é uma coisa que a gente diz. Outra coisa é aquilo que a gente vive. E a gente sabe que tem horas que a coisa tá mais intensa porque alguma coisa tá acontecendo naquele ambiente e a gente precisa de uma dedicação diferenciada, e tem horas que a gente consegue equilibrar um pouco melhor. É óbvio que o nosso objetivo é deixar as coisas ali no pêndulo, mas na nossa vida pessoal não é assim? Tem hora que tá tudo uma baita de uma bagunça. Quem dirá na nossa vida profissional. Eu acho que a gente também tem que entender que esse é um daqueles pontos que não é 0 ou 1, sabe? Vai ter hora que vai ter um pouquinho mais pra lá, vai ter hora que vai ter um pouquinho mais pra cá. E na média, né, a gente tem que deixar esse pêndulo no meio, né? Eu acho que para concluir aqui meu raciocínio, eu vejo que talvez a maior preocupação seja o fato da empresa estar chamando os líderes, os colaboradores, para trabalhar, para ajudar a guinar, sair dessa fase, mas a hora que sair, eu acho que vai ter um líder que vai falar assim, deixa eles trabalharem mais 2 meses, aí a gente garante o bônus aí, porque tá indo bem, aí depois a gente volta para a semana de 5 dias. Eu acho que muita gente no mercado não está preparada psicologicamente para entender o remédio certo para a doença correspondente. A gente sempre dá sabe? Líder escroto tem em todo mundo, e continua tendo, né? Pois é. E para também finalizar aqui minha fala, eu acho que a empresa não pode esquecer e não pode passar por cima das pessoas para conseguir resultado, mas as pessoas também não podem esquecer que os resultados são feitos por elas. Exato. Então é uma via de mão dupla. Então, assim, a empresa não tá bem, né? Puxa. Como se fosse algo alheio à atuação dela. Todo mundo pode atuar. Problema da empresa, né? Então eu acho que os dois têm que pensar que tipo, o resultado não acontece sem pessoas e as pessoas não vão deixar de fazer o resultado. Acho que precisa olhar para essa compensação também. É uma troca. É uma troca, é isso. Chegamos a uma conclusão. Vambora? Bora! Simbora! Eu podia falar mais dias a respeito disso, ó. Tem um montão de coisa aqui ainda. Depois a gente faz parte 3, 4, 5. Vamos. Só de cases. É isso aí, gente. Obrigada por estar com a gente em mais esse episódio. Estamos com a temporada Moldar o Futuro, atuando no presente. A gente aqui constrói o nosso futuro. Vamos junto, vamos nessa. Segue a gente nas redes sociais e indica pros seus amigos e pros seus inimigos também. É isso aí. Beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.